Bom dia a todos. Nesta 30ª edição das Oficinas Singulares, convidámos o Henrique Vogado para conversar. O Henrique Vogado nasceu em Moçambique e teve uma passagem pela África do Sul. Veio para Portugal em 76. Desenha desde sempre, uma paixão que não se tornou profissão. É contabilista, certificado no grupo Marktest, é formado pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Eu vou passar aqui para outra imagem. O Henrique é um Urban Sketcher, desde 2009 que é voluntário da Associação de Urban Sketchers de Portugal e membro da direção desde 2016. Com os Urban Sketchers aprendeu a utilizar um diário gráfico, algumas técnicas e experiências no desenho e pintura. É um autodidata neste domínio. Bom dia, Henrique. Olá, bom dia. Obrigada por estares aqui a conversar connosco. Henrique, obrigado pelo convite. O desenho é uma paixão que não se tornou profissão. Porquê? Não sei, se calhar um bocado com receio de perder essa paixão, ou seja, tornando profissão, ter prazos, ter que apresentar resultados e sentir a pressão de ter que trabalhar sobre desenho, ou seja, trabalhar em desenho e depois fazer desenho e querer desenhar aos fins de semana e nas horas livres, não sei se depois não seria esgotante. Mas também na altura, com 16 anos, quando estamos para escolher a área que queremos seguir, e na altura também, gostava um pouco de tudo, matemática, literatura, desenho, desporto, acabei por escolher a área financeira, porque achei que estava mais, parecia-me mais razoável, não sei explicar. Bem, a minha ideia mesmo era não querer perder essa paixão do desenho. Eu tinha mesmo receio de então, trabalhar naquilo. O desenho, a tua relação com o desenho que se faz desde sempre, mas na verdade ela tem vindo a aumentar e a ter um maior espaço na tua vida, não é? Conta-nos lá então como é que estas coisas começaram. E esta tua relação, esta tua primeira aproximação aos Urban Sketchers, como é que isto aconteceu? Isto aqui, voltando, eu em 2006 estava numa empresa em que o trabalho estava mesmo muito complicado. Eu fazia parte de cobranças, fazia parte de tesouraria e aquilo eu andava em stress. Dormia muito mal e na altura andava sempre com um bloco, tinha sempre um bloco junto à cabeceira que fazia desenhos, às vezes de madrugada. E fazia desenhos normalmente a partir de fotografias de revistas ou assim. Usava muito aquela técnica de fazer as sombras com o cruzamento das linhas. E é isso que me ajudava a relaxar. Eu cheguei a pintar, fazer desenhos nas paredes para decorar a casa. E depois na altura andava à procura de qualquer coisa e inscrevi-me quando mudei. Entrei para a Marktest em 2008, quis experimentar uma coisa assim diferente. Eu sempre gostei muito de literatura de viagens. E eu inscrevi-me num curso de escrita de viagens. Aquilo eram 4 aulas. E achei aquilo muito interessante. Ajudou-me a trabalhar a escrita, técnicas de como é que se pode escrever. Mas ao mesmo tempo achava que aquilo era pouco. Precisava de voltar um bocado àquela paixão que já não de desenhar. Queria conciliar esse desenho com as viagens. Em 2008 eu andava a fazer pesquisa e vou dar com um blog que iria ser lançado em novembro, se não me engano, que eles chamados os Urban Sketchers. Achei aquilo muito interessante. Eu lembro daquilo, ainda me lembro do desenho, estava lá em cima. Brevemente, Urban Sketchers, com uma paisagem, ou seja, uma paisagem americana.
achei aquilo curioso e fiquei à espera que abrisse o blog. Não sei se aquilo abriu mesmo no final de 2008, mas no início, em 2009, o Eduardo lança aquele livro, Os Diários de Viagem. Eu achei curioso, que era diários de desenho e de viagem, que era o que eu gostava, que era a literatura de viagens e os desenhos. E achei curioso, comprei o livro, acho que comprei até na FNAC, e aquilo foi muito perto já da Feira do Livro. Na Feira do Livro ia haver uma apresentação desse livro, levei o livro, fui lá à apresentação, e nessa apresentação estava lá o Eduardo, eu acho que mandei até a fotografia. Sim, daqui a bocadinho já passamos okay. por ela. Estava o Eduardo, o José Louro, a Mónica Cid e o Pedro Cabral. E então ele fez fizeram a apresentação do livro, eu fiquei lá a ouvir, achei aquilo curioso, mas quando ele no fim diz assim, olha, temos aqui uns cadernos, aqui à frente, uns cadernos tipo Moleskine, aqueles mais pequenos, mas não vão ser mesmo Moleskine senão. E então temos aqui uns cadernos oferecidos pela editora, e vamos propor um desafio, que é, vocês vão pegar um caderno e vão desenhar, fazer uns desenhos na Feira do Livro. Vão andar por aqui, depois entrega o caderno na editora e a gente escolhe, pode ser que o desenho seja escolhido e publicado na revista Ler. Eu, de qualquer maneira, fui lá buscar o caderno, e assim, bem, descrever o caderno e vamos lá desenhar. Fiz 2 ou 3 desenhos lá da Feira do Livro, fui lá depois ao stand da editora e entreguei o caderno. E pronto, entretanto, as coisas correram, estava a trabalhar e não sei se foi no mês seguinte ou que foi, sai a revista Ler, que na altura eu também assinava a revista, e quando abre está o meu desenho assim num cantinho, juntamente com os outros desenhos. O desenho foi publicado. Um desenho de Sims, que é uma senhora encostada a um stand, está a ver livros, e muito simples, eu li uns quantos traços. Bem, achei aquilo curioso, e aquilo tinha que ser levantado depois o livro, o caderno, à editora, o que era, mas eu não conseguia ir lá, e telefona-me o Eduardo Salavias um dia. Vou lá, onde é que trabalhas? Eu trabalho aqui na Avenida da Liberdade, então deixa estar, eu vou ter ao teu escritório para entregar o teu caderno. Foi lá, combinamos, eu subi lá ao escritório, para mim era tão estranho ver a pessoa que tinha feito o livro e ia-me entregar um livro assim, de propósito. Chegou lá e falámos um bocadinho e ele disse, olha, está aqui o caderno, espero que continues a fazer, porque isto, pronto, quero que continues, porque acho que se deve usar o caderno e incentivam para continuar. Pois é, ele era um semeador. Muito como aquilo, porque achei, além de ele ser muito simpático, achei-o muito humilde, pronto, eu estava ali como pessoa extremamente acessível, não é? Uma pessoa muito acessível. Exatamente, ainda por cima de uma área que eu não conhecia ninguém, né? Desenhava para mim, mas trabalho numa área financeira. E ele deu-me aquele incentivo. Bem, a partir daí, foi sempre, andava com o caderno, comecei a encher o caderno no estante, comecei a desenhar tudo o que via e mais alguma coisa. Mas aquilo era, eu se olhar agora para o caderno lá para trás, aquilo era tudo muita experiência, tudo. Parecia que todos os desenhos que tinha feito até aí, e sempre desenhei, mas de repente parece que estava a começar do zero. Sim, começaste com outra atitude perante o caderno, não é? Sim, não sei, foi estranho, porque parecia que já estava mais evoluído o desenho, e de repente quando pego no caderno, os meus desenhos são ainda muito iniciáticos, não sei. Mas aquilo é assim, então não me deixei ficar frustrado, não é nada disso, continuei sempre. Se não saía bem, fazia outro, se não saía, continuava. Depois comecei a pesquisar, tipo, bem, deixa eu ver, tenho que comprar mais cadernos, que entretanto aquilo acabou, tenho que arranjar. Eu estava habituado sempre a usar folhas soltas. Comprava um bloco de desenho, tirava as folhas, desenhava. E a partir daí fui procurando. Eu lembro-me que comprei na altura, não sei se foi uma Moleskine de desenho. E desenhei e depois comecei a experimentar com outras coisas. Deixa cá ver, com a aguarela, com outras coisas. O papel não funcionava com nada. Aquilo dava para desenhar, mas não dava para mais nada. Acho que foi o único caderno que eu tive de desenho de Moleskine, depois larguei e comecei a experimentar outras coisas. Claro. Olha, eu vou passar aqui para a tua seleção. E vem na sequência das folhas soltas, não é? Portanto, isto é a amostra de um desses exemplos. Queres falar este desenho é um desenho antigo, não é?
Queres falar Isto foi um curso de inglês que fiz, foi com o meu irmão e duas primas, e foi no mês de agosto. Fomos 2 semanas para aprender inglês, aqueles cursos de verão, e foi uma experiência brutal. Gostámos bastante em Cambridge. Eu tinha na altura 21 anos e sentia mesmo uma liberdade, andar por ali, passear e conhecer. Eu lembro que estava assim, pronto, não sei porque alguma coisa me chamava, e sempre me chamou, que era pegar umas folhas e apetecer desenhar. Por exemplo, esta chaminé que está aqui à frente. Nós estávamos numa casa, uma residência, e as casas eram baixas ali na zona, e mesmo de frente tinha esta chaminé. As casas têm esses tijolos todos, aquelas coisas. Lembro-me uma tarde, estava sem fazer nada, isto foi para aí meia hora ou uma hora para desenhar, peguei uma folha e comecei a desenhar a chaminé, tijolo a tijolo, com todos os detalhes, o estudo, os telhados. E gostei muito, deu-me assim prazer. Depois andava das visitas que fazíamos, por exemplo, aquele ao lado já é um museu que nós fomos visitar, e ali já era um desenho se calhar, aquilo foi 10 minutos, assim, nós estávamos a andar e peguei tinha assim um bloco com estas folhas soltas, eu juntava assim as folhas com uma mola ou qualquer coisa assim, peguei no lápis e desenhei as arcadas assim muito, muito rapidamente. E não sei, fazia, não, é daquelas coisas, nada me dizia, pá, olha, desenha. Eu desenhava, não sei, não sei, alguma coisa que chama. Quando te foste juntando ao grupo Urban Sketchers, foste ganhando se calhar uma maior rotina em termos de desenho, não? Sim. Qual é a regularidade com que tu desenhas, Henrique? Eu, por exemplo, nesta altura desenhava nas férias, por exemplo. Desenhava nas férias, não desenhava tipo aqueles bonecos, uma pessoa está a ouvir qualquer coisa nas aulas e está sempre a desenhar. Mas eu desenhava principalmente era nas férias. Depois com os Urban Sketchers foi, não sei, comecei a andar sempre com um caderno atrás. Eu acho que eu não tenho um caderno há mais de 10 anos e não há um dia que não ando com um caderno. Mas desenho quase todos os dias. Também tem muito a ver com a disposição do dia. Há desenhos que eu faço para me largar vapor, ou seja, preciso de deitar qualquer coisa e preciso desenhar. Há outros que me sinto bem e desenho. Alguma coisa que me chama a atenção eu desenho, mas se não é todos os dias, é quase. E há dias em que desenho, faço tipo 5 ou 6 desenhos, depois calhar estou uma semana inteira sem desenhar. Eu conforme e vai bem com a minha disposição. Mas o facto de teres o caderno ao pé de ti, é sempre quase que tens ali a ferramenta que podes olhar. Olha a fotografia. A tal fotografia que mencionavas há bocadinho. Exatamente. Depois eu fui lá pedir o autógrafo a eles, lá fui com o desenho, e eles iam à página, tinham os desenhos deles e depois assinavam ao lado. Eu lembro da Mónica, fez um desenho muito bonito, assim, pequenininho, que era uma rapariga a dançar, que ela dizia assim, e então dizia assim, além de desenhar, gosto muito de dançar. Fez assim um desenho muito simples, assim, em um minuto ou 2 fez um desenho ali rapidamente e eu fiquei fascinado, assim, que liberdade, que facilidade em que eles desenham. Cada um deles depois escreveu e pronto, fiquei já ali, fiquei fascinado e acho que ganharam. E na verdade este grupo que aqui está fez parte também dessa organização, dessa formação inicial dos Urban Sketchers. Exatamente. Os fundadores do grupo e também da associação eles eram 7, estão aqui os 4, todos que estavam 7, 9, pronto, mas dos fundadores, 4 deles eram esses. Pois. Não está aqui o Mário, que eles na altura até se chamavam, quando o Eduardo lançou, que era os coletivo de diários gráficos. Nem se falava em Urban Sketchers, que eram os diários gráficos, que o Eduardo tentava incentivar, e eles começaram a fazer uns primeiros encontros. Eu sei que depois já como Urban Sketchers, eu fui ao 3º encontro. Lá levei o meu caderno, não conhecia ninguém, excepto o Eduardo, que estava a organizar, mas para mim ainda era uma figura assim um pouco... Bom, ainda estava muito deslumbrado e gostava-me a dirigir-me, ou ter que falar com algum deles, porque para mim pareciam gigantes de desenho, ou seja... Não deixam de ser, não é?
É porque, eu, como tenho formação em contabilidade, e sou um apaixonado de desenho, mas que sentia-me como sempre, tipo, é o curioso que aparece que não é do grupo, pronto. Se a gente for a dizer, as pessoas que estão ligadas às belas artes, seja os professores de desenho, toda a gente que está ligada às belas artes, acaba de ser uma comunidade. E eu não me sentia parte dessa comunidade. Ou seja, eu sou sempre o que fica intermédio. Mas neste caso, Henrique, os Urban Sketchers, ao fim e ao cabo, isso é um sentimento que tu tinhas, não é? Porque os Urban Sketchers acolhem todas as pessoas, não é? Este grupo permitiu isso, quer dizer, para mim foi a entrada para o desenho, para conhecer essa comunidade de desenho, que eu não conhecia, mas que permite, e eu aos poucos depois fui verificando que há outras profissões, há engenheiros, há médicos que foram entrando para a comunidade. E eu quero falar esta comunidade dos Urban Sketchers, que acaba de ser tipo um terreno neutro em que junta as várias profissões, as várias comunidades que existem, que as pessoas depois habituam-se, quer dizer, eu posso ser médico e desenhar, mas acabo de ter sempre os meus colegas e amigos, são sempre ligados médicos, enfermeiros, e pronto, acabamos nós andar sempre naquelas comunidades, aqueles grupos da nossa profissão. E para mim conhecer depois professores de desenho, arquitetos, tudo, foi fascinante, quer dizer, estes anos todos, foi muito bom ver e começar. Espera, são pessoas que têm também coisas interessantes para dizer e que eu quero também aprender, porque não quero ficar limitado ao meu grupo. E assim tenho o trabalho e tenho o desenho, e isso me complementa muito bem, que preciso mesmo. Vou avançar. Já é. Isto foi uma história curiosa, pois naquela altura, depois, naqueles primeiros anos, a partir de 2010, 2011, 12, andava com o caderno para todo lado e queria desenhar e experimentar. Aqui, por exemplo, usei uma aquarela. E o que é que desenhava? Pronto, entre as minhas idas para o trabalho, eu moro no Barreiro e trabalho em Lisboa, na zona da Baixa, apanho o barco, e então era na viagem do barco, na travessia, ou enquanto estava à espera do barco na estação. Este desenho aqui foi, eu estava naquela altura a desenhar tudo e mais alguma coisa, e via e desenhava. E então, este caso aqui, sentei-me, eles tinham uns bancos assim muito grandes, e mesmo de frente tinha duas mulheres, estavam na conversa, e achei curiosa a postura, a pose da senhora. Eu assim, isto é muito bom, quer dizer, tem uma perna por baixo, a outra estava por baixo, ela estava a falar, estava completamente distraída, vou começar a desenhar. Isto para mim também foi uma boa, eu lembro-me bem desta história, que para mim foi uma experiência marcante, no sentido de a gente está a desenhar pessoas, e as pessoas topam que nós estamos a desenhar, nós estamos a invadir o espaço delas, a bolha delas, né? Eu estava a uma distância, se calhar, de 2 metros delas, mas elas perceberam e acharam-se, quer dizer, eu estava a intrometer na vida privada delas, embora só estivesse a desenhar, quer dizer, as pessoas estão habituadas, se eu tirar uma fotografia, a pessoa, pronto, vai logo dizer assim, você não pode estar a tirar fotografia de mim, agora desenhar, não sei, eu sou desconfiado, não é? Porque olham, tem uma pessoa com um caderno, não sabe o que é que está a tirar, se está a tirar notas, não sei, há assim uma desconfiança. Mas aqui estive a desenhar até, só me interessou desenhar a pessoa e a outra não. Bem, mas a outra, depois estive até a ler o texto, que na altura escrevi, e realmente a outra fez de propósito. A outra percebeu mais e meteu-se à minha frente, ela tapou uma parte do desenho, eu não conseguia acabar a parte da cabeça. E eu sei, está complicado. Entrou ali a parte psicológica de continua ou não continua, falo com elas, peço desculpa, não sei, mas elas chatearam-se. Eu chamei a que estava de pé, chateou-se, levantou-se logo, vamos embora. Mas achei curioso, porque até eu penso que foi a senhora que estava a ser desenhada, espreitou o caderno e depois só ouvia dizer do género, tinha gostado do resultado, queria ver. Vi que havia uma abertura da senhora para querer ver o que é que tinha acontecido, porque para que a pessoa, se é desenhada, deixa cá ver o que resultou disso. Mas para mim foi uma primeira experiência de, ok, se eu quero desenhar pessoas em público, como é que eu devo fazer? Ser discreto, dar nas vistas, tentar, e depois, a partir daí, para mim foi
desenho a desenho, lição a lição, tentar ver como é que podia. Desde estar a desenhar uma pessoa a olhar por cima dela, e a pessoa depois fica naquela, a pessoa está a olhar para mim ou está a olhar para cima. Até que, pois, quer dizer, por exemplo, depois à medida que os telemóveis foram avançando mais e as pessoas cada vez estão mais agarradas ao telemóvel, hoje em dia consigo estar a desenhar, se calhar no metro, e estou a meio metro da pessoa e a pessoa nem dá por isso. Nem dá por isso, pois é. Mas há pessoas, há pessoas com quem interages quando estás a desenhá-las, Henrique? Normalmente as pessoas têm, se tocam, têm vergonha de falar connosco. Ou seja, eu jogo com isso, que é a chegar a pontos que, olha, estou à descarada e estou a desenhar e a pessoa vê, mas eu também não quero saber porque depois fico naquela. Será que a pessoa se levantar vai ter comigo? Vai falar ou não vai? Normalmente não fala. A pessoa levanta-se ou apercebe-se, levanta-se e vai-se embora, ou então até, pronto, olha mais um que estava a olhar para mim pronto, e vão-se embora. Raramente aparece alguém que vê que está a ser desenhado, levanta-se e tem coragem de ir falar comigo e dizer, peço desculpa, só para ver o que estava a fazer, que eu vi que você estava a fazer qualquer coisa. E eu mostro e no fim até acabamos de estar ali conversar 2 ou 3 minutos e a pessoa está a achar engraçado. Normalmente até falo um bocadinho sobre a comunidade, nós somos urbanos cancers, fazemos assim e tentamos juntar quem quiser que queira aparecer. As pessoas dizem sempre, você tem muito jeito, mas eu nem uma linha desenho. E aí digo sempre a mesma coisa. Se você desenhar 2 ou 3 linhas, de certeza que a terceira ou quarta linha já vai sair menos direitinha. Este tenho aqui, olha, este é uma das coisas que os Urbanos Cancers me trouxe, e que eu gosto muito, é a possibilidade de chegares a sítios que normalmente não tens acesso. Este caso aqui foi por um projeto do Eduardo Salavisa, juntamente com não sei se era com a Câmara de Lisboa, e era tipo Lisboa, as religiões de Lisboa. E então o que se pediu, fez uma lista, tanto de sinagogas, mesquitas, as igrejas, seja a igreja protestante, a igreja católica, e depois pediu-se voluntários, quem quisesse fazer desenhos, que havia uma lista, nós escolhíamos. E achei curioso e escolhi a parte de ir à mesquita. Isto é na zona de Martim Moniz, em Lisboa. E fui conhecer, isto foi uma hora de almoço, combinei com a pessoa, e depois tinha uma pessoa lá que fazia a ligação com a entidade que estava a organizar isto, que eu agora não me recordo o nome. Isto depois no fim era para fazer uma exposição. Mas lá foi a hora de almoço, fui até o Martim Moniz, lá cheguei e, quer dizer, aquilo mesquita, porque por fora não parecia um prédio normal. Eu fui lá ter com uma pessoa que era ao contacto e ele depois disse-me assim, olha, isto é assim, vai começar a oração daqui a bocadinho, eu vou-lhe indicar qual é que é o lugar, e depois sentam por baixo de uma escadaria e as pessoas começaram a entrar e, bem, comecei a sentir, quer dizer, uma coisa é nós estarmos a ver a fotografia, mas depois a pessoa está no local e a sentir. Os homens começaram chegavam, lavavam os pés, preparavam tudo, entravam e sentavam-se. Este foi um primeiro desenho que ainda eles estavam poucos. Ainda fiz um segundo com a sala já completamente cheia. Isto de volta de 1 hora estava cheinho. E eu tive que sair um bocadinho antes, senão já não conseguia sair, porque já havia pessoas até ao corredor. Só homens? Mas, só homens? Só homens. Só homens, não é? Isto era só homens aqui. Claro. Só homens estavam lá. Mas ao mesmo tempo um pouco senti-me psicologicamente estava a fazer o desenho e deixava-me relaxado, mas ao mesmo tempo também era um ambiente para o qual eu não estava habituado. E eu senti-me ali um pouco assim, coisas que normalmente nós vemos da televisão, no caso de ver as mesquitas assim, que eu nunca tinha estado numa, estava a sentir aquela energia toda de eles todos ali a rezarem, entretanto começou a oração. Sentir aquela energia e depois fiquei, isto está-me a mexer comigo. O facto de aquela sala completamente cheia, eles todos a rezar, e assim, uau, que experiência. Isto é daquelas coisas que é mesmo, que bom poder chegar a locais que às vezes estão fechados, ou que não estão vedados a pessoas que não... como eu, que não sou um cidadão comum, não é? E poder estar a presenciar uma experiência destas ao vivo e poder desenhar. Eu sei que tinha alguns que de vez em quando espreitavam o que estava a fazer. O que significa, ao fim e ao cabo, que o desenho, de um modo geral, o desenho acaba por romper com algumas fronteiras, não é?
Eu acho que é uma linguagem tão boa e que a pessoa chega a qualquer pessoa, é tipo uma música. Sim. Nós conseguimos chegar às pessoas sempre, mesmo sem falando da língua, mas através do desenho, a pessoa percebe. E há uma união, estabelece ali uma relação boa, e que a pessoa percebe que não há maldade, nós só estamos a desenhar, que não há acho que não há um mal entendido, a coisa está explícita. É desenho, não é? É desenho, é bom. Eu só estou a desenhar, eu acho que a fotografia nesse sentido é mais violenta, porque se eu estivesse ali dentro da mesquita, na sala de oração, a tirar fotografias, as pessoas iam se sentir... roubadas, talvez, espiadas. Pois, mas isso tem a ver com o tempo também, não é? Porque tu acabas por... isto tudo implica um certo tempo e tu não vais lá roubar a imagem e correr para sair, não é? Portanto, tu tens mesmo que ali estar... Eu acho que ainda tive lá uma hora dentro, porque entretanto, o senhor até disse que podia ficar mais tempo até o fim da oração. Mas também isto foi a hora de almoço, estava a trabalhar e aproveitei ali aquela hora e tive que sair, mas sair enquanto conseguia sair, porque depois já não havia possibilidade de conseguir sair. Mas é preciso tempo. Eu antes de começar a desenhar, preciso assim de uns minutos, 5, 10 minutos, para absorver um bocado o ambiente. Um pouco, além da pessoa querer saber qual é o enquadramento, o que é que queremos desenhar, é necessário também, preciso de estar ali a ouvir, a sentir o que é que eu quero. E é difícil explicar, porque é uma sensação, quase que por instinto, que nós estamos no local e alguma coisa nos diz o que é que vamos desenhar. Mas isso também anoto que é com alguma experiência. Depois começo a ouvir o que é que chega. Posso estar se calhar 20 minutos sem desenhar nada, porque entretanto não ocorreu o tal clique que me faz querer desenhar, e é questão de esperar. Mas acho que com o tempo, ao fim de 5, 10 minutos, a pessoa se sente e começa. E às vezes o primeiro desenho também não sai bem, e avança-se para um segundo e terceiro. Vou passar aqui ao próximo. Isto foi para um livro, um projeto, que era das Lojas Históricas de Lisboa. Aliás, houve 2 livros, eu não sei se este foi para o primeiro, se foi para o segundo. Eu acho que este ainda foi para o primeiro. Este aqui foi curioso, porque tínhamos de desenhar a fachada, era uma fachada e uma cena de interior. A fachada sem problema, né? A pessoa está na rua, mete-se de frente e desenha. Está bem um bocado de tempo a desenhar e com isso não há grande problema. Eu escolhi este desenho por causa do facto que quando eu tive que ir para dentro da loja desenhar, e a loja é tipo um corredor assim, estreito, eu vou ter com a pessoa, neste caso a pessoa que estava ao balcão, e a pessoa não chega ali e começa a desenhar. Eles também estão habituados aos turistas a tirar fotografias, mas outra coisa é chegar ali com um caderno e ter que falar com a pessoa primeiro. Falei com o homem e disse, olha, para desenhar, das lojas históricas, não sei se falaram sobre isso. Claro, normalmente eles dizem que falavam enquanto contactavam a pessoa, mas depois normalmente a pessoa não sabia nada. Lá foi falar com o senhor, o dia não estava a correr bem, qualquer coisa, tratou-me assim um bocadinho, tipo, então, se quiser, pode desenhar para aí ou qualquer coisa, não sei. Eu disse, isto também é assim. Isto foi uma coisa que é. Isto também vem com a experiência destes anos todos como Urban Sketch, que é. É preciso fazer o desenho, ou quero fazer o desenho, mas está ali uma pessoa com quem eu preciso de falar. Eu preciso também, além do tempo do desenho, preciso do tempo para falar com essa pessoa. E neste caso aqui, eu comecei a desenhar e depois vou começando assim a falar aos poucos e tal, porque eu quero também saber um pouco da história, especialmente das pessoas que lá trabalham, e saber se a pessoa consegue, pela conversa, que ele diga alguma coisa. Estou um bocadinho a abrir, fui desenhando, a pessoa vai depois com o hábito, começas a ter alguma forma de falar com a pessoa, mostras os teus desenhos. E depois, ao fim, já contou-me, depois eu escrevi ali em cima, há quanto tempo é que ele trabalhava na loja, como é que ele se chamava.
Bem, só sei que ao fim, talvez de uma meia hora que lá está a desenhar, o homem já estava muito contente, já quis ver o desenho, as máquinas que eu desenhei, e ele contava as coisas, olha, a máquina está aqui e tal, e depois, bem, e quer dizer, ali há pouco tempo, como é que a descrição dele mudou pela esta linguagem que ele desenha. Sim. Diz-me uma coisa, Henrique, e para além dessas histórias que estão sempre associadas ao momento em que tu fazes o registro, esta dupla página é uma página que te mostra simultaneamente o interior e o exterior do local, não é? Ou pelo menos fazes aqui um registro das máquinas de café que te permitem depois, e do chá, não é? Permitem depois ligar ao que está lá dentro. Portanto, isto acaba por ser a maneira que tu tens de sobrepor diferentes momentos da tua presença nesse lugar. O que é que te fez combinar estes dois momentos, ou vários, porque não são só dois, para além disso, com a escrita, não é? Que tu vais introduzindo no caderno. Portanto, tu aqui tens várias coisas que foram opções tuas, não é? Porquê desta opção? O que é que... Isto, quer dizer, vem crescendo, quer dizer, aqui neste caso comecei pela fachada, e, quer dizer, apesar de o desenho ter sido encomendado, mas para mim é sempre o registro da informação que eu quero ter no caderno. Às vezes, quer dizer, comecei pela fachada, depois tinha aquele espaço vazio, a pessoa pensa, passo para outra página ou não, mas acho que neste caso aqui a pessoa quer fazer uma ligação, quer fazer a ligação entre o interior e o exterior, e então, quer dizer, tento também fazer uma composição, mas não é muito pensada, que é um pouco, olha, tem este espaço vazio, se calhar coloco aqui mais uma coisa, e as coisas que me vão chamando, e chama-me a atenção, coloco ali, e depois coloco alguma informação, porque às vezes são informações que têm como o nome da pessoa, ou o nome da máquina, ou assim, e isso acrescento. Ou às vezes assim uma frase que eu tenha dito que me tenha chamado a atenção, ou um pedaço de história, e acrescento. No fim, depois acabo, porque isto vai sendo construído, e vou vendo também, olha, tenho aqui mais um espaço, até que depois também tenho que chegar àquela altura que eu tenho que parar, senão isto daqui a bocado é uma confusão de informação que torna-se feio, já está em excesso. E isto também é outra coisa que se também aprende. Há coisas que bem podemos explicar ou podemos ouvir, mas cada um de nós é assim, onde é que eu paro de colocar a informação dentro de uma folha? O que é que eu posso colocar? E é um pouco, não faças mais, não vais estragar isto, daqui a bocado não se vê nada. E isso também se aprende, que é, não ponhas mais riscos, não acrescentes mais cor. Como parar atempadamente, não é? Isso é uma... Sim. Mas isto não é muito pensado logo assim, de início não estou a pensar que aqui vai ficar a máquina e aqui vai ficar... Não, é sempre crescendo. Este desenho aqui, este é um primeiro desenho de uma série que eu fiz, isto é a rua onde eu trabalho, e eu ia comprar sempre fruta e assim nesta mercearia que fica mesmo em frente. E às vezes ficava lá a falar um bocadinho com o senhor, ele e a mulher trabalhavam na mercearia. É uma mercearia daquelas antigas de Lisboa. E o prédio, entretanto, foi vendido, não sei se para era estrangeiro, não lembro já qual era a nacionalidade. O prédio foi vendido e ele um dia diz-me, olha, vou ter que sair daqui e vou ter que fechar a mercearia. Bem, então, assim, se a mercearia vai fechar, e eu estava a assistir naquela altura a um monte de lojas a começarem a fechar na zona, quererem começar a construir hotéis e assim. Tenho que fazer um registro disto, que não vou tirar a fotografia, mas quero registrar em desenho. Ainda não tinha desenhado aquela mercearia. Pego no meu caderno, hora do almoço, estive lá a desenhar. Curioso que a senhora, a mulher estava na casa, que eles viviam no piso de cima, e desenhei, aproveitei e desenhei a mercearia, desenhei a casa e o piso. Isto é um prédio de 3, 4 andares, e quis ficar com o registro dessa mercearia que ia desaparecer.
Depois mostrei a ele, depois fiz uma cópia, e depois ofereci a eles. A senhora ficou muito contente por receber à varanda. E ao mesmo tempo eu fiquei a pensar, depois a partir deste desenho assim, realmente esta zona está, estas velhas mercearias, estas lojas estão todas a desaparecer. E então decidi, comecei a pensar, vou pegar no meu caderno e a hora do almoço vou correr estas ruas aqui à procura de lojas que estejam para fechar. Ou que às vezes iam contar, olha, sabes, determinada mercearia vai fechar. Então vou lá já desenhar. Mas eu fiz aqui, na altura fiz uns 10 desenhos, talvez de várias lojas que foram fechando. E chegou um ponto em que as lojas já fechavam mais depressa do que eu conseguia desenhar, porque já eram mesmo muitas, aquilo foi ali de um ano para o outro, foi uma loucura de venda de prédios e de fecho de lojas. Tive pena de muitas lojas que fecharam que eu não conseguia desenhar, já não foi a tempo. Entretanto, estas lojas abriram outros negócios. Esses negócios já fecharam e abriram outros negócios, e aquilo está sempre em rodagem ali. Mas fiquei muito contente por ter feito este registro. Na altura tinha um contacto do público e mandei um e-mail a dizer assim, olha, eu fiz uma série de desenhos sobre lojas que estão a desaparecer em Lisboa. Não é fotografia, é desenho. E não sei se vocês têm curiosidade disto. E eu disse, sim, olha, manda-nos os desenhos e a gente faz um artigo. E depois o artigo fez as lojas que estão a desaparecer e há um rapaz que anda a desenhar as lojas que desaparecem. E eu achei que, eu fiquei naquela altura não a pensar, já saí no jornal. Não, o meu sentido foi, quero divulgar isto. Como é que a gente faz? Através do desenho, a parte social que nós queremos fazer, que é, podemos falar sobre a gentrificação das cidades, mas à nossa maneira, o que é que nós podemos fazer, qual é que é o nosso contributo, o que é que eu posso fazer para mostrar que Lisboa está a desaparecer em alguns aspectos. Pensei realmente e o artigo avançou, não sei depois, pelo menos uma das coisas que saiu foi que da Junta de Freguesia da zona contactaram-me depois que eu estava interessado em fazer uma exposição e tal, achámos muito bonitos os desenhos que você publicou, e eu assim, está bem, se vocês quiserem avançar, contactem e eu depois podemos tratar disso. Entretanto, a coisa ficou só pelo e-mail e não passou daí. Mas senti-me bem que, além dos desenhos que saíram, foi um pequeno contributo à minha... E as consequências depois de alguns destes desenhos, não é? Porque ao fim e ao cabo era uma coisa que inicialmente não tinhas previsto. E eu julgo que mais tarde o grupo Urban Sketchers de Portugal fez mesmo um livro com lojas... as lojas históricas, sim. Com as lojas que são, outras que desapareceram, sim. Exatamente. Que é uma pena que seja tão pequenino, porque os desenhos são muito pequeninos, não é? Mas estão lá, estão lá. Sim. E agora revendo, há registros e depois, é verdade, aquilo era uma garrafeira. E entretanto agora é um cabeleireiro, uma loja de unhas e pronto, ficou no caderno. Ficou registado, não é? Sim, e pronto, é um pouco, quer dizer, a gente pensa sempre assim, quando temos aquela idade, o que é que podemos fazer para mudar o mundo? E depois, à medida que vamos crescendo, depois pensa, bem, à nossa forma, nós não conseguimos mudar o mundo, mas podes colaborar, não conseguimos mudar. E não sei se é pequenas coisas. Tentamos fazer alguma coisa. Uma panorâmica aqui do... Sim, isto é, eu trabalho na zona ali da Avenida Liberdade e ao hora do almoço, depois de almoçar, aproveito e vou sempre andar um bocado. Eu gosto muito de andar pelas ruas, ver as pessoas, ver as casas, ver o bairro que é ali. Isto é muito perto de onde eu trabalho, que é o Jardim de Torel. Tem uma vista excelente para a zona de a São Pedro de Alcântara e a zona do Chiado. E vou muitas vezes para lá e houve uma altura que eu quis ficar com este registro das casas. Mas queria fazer, eu normalmente sou muito avesso a desenhar as casas. Gosto muito de desenhar as pessoas, gosto de desenhar o ambiente onde as pessoas estão, mas para mim a parte, embora eu até goste muito de arquitetura, mas a parte de desenhar os edifícios para mim é um pouco, não é aborrecido, dá muito trabalho
E é muito detalhado, tudo muito pormenor, e às vezes depois tenho sempre aquela sensação de que se calhar no meio do desenho depois acabo de desistir e que não fica nada. Mas este foi uma coisa que eu quis desenhar, levei 3 dias a desenhar, 3 horas de almoço, fui desenhando ali todos os detalhes, vendo os telhados. Era também para mim um exercício para saber onde se juntam os edifícios e como é que eles se ligam uns aos outros. Fiz primeiro aqui a zona toda do terraço, que tem um lago grande e depois tem aquela casa. E depois no fim deixei os edifícios para o fim. Fizeste-os a preto, fizeste o primeiro plano, ao fim e ao cabo, numa cor diferente daquilo que se afasta, não é? E a tua intenção era essa mesma, não é? Era de dar menos intensidade ou fazer com que as coisas estivessem mais distantes, não é? Parece que crias aqui uma camada Eu aqui, por acaso, foi um desenho que tinha visto, se não me engano, do Filipe Almeida, que ele usava para o primeiro plano, fazia a preto, e depois as paisagens e os edifícios mais atrás, usava assim tipo um castanho ou um cinzento. Vai hierarquizando com cores diferentes. Sim. Isto também é um pouco também, quer dizer, nós também neste grupo vamos sempre sofrendo pequenas influências. Claro. Também há um aspecto aqui curioso, é que tu no teu primeiro plano também dás muito mais pormenores, trabalhas mais certa informação, ou seja, não só tu tens aqui alguns detalhes, como também acrescentas a questão da sombra projetada, que é uma coisa que depois não ocorre lá mais para a frente, não é? Portanto, isso acaba por nos fazer, de facto, estar aqui numa espécie de varanda. Eu gostei muito do resultado, porque este foi também daqueles desenhos que o que eu tinha pensado saiu. E fico muito satisfeito. Às vezes, que bom. Como eu tinha pensado, foi assim que saiu e resultou. Passar outra imagem. Estou ali a desenhar, não é? Estás ali. Esta fotografia é um exemplo do que uma coisa é nós desenharmos e desenhamos, ou seja, quem desenha em casa, desenha para si próprio, e quando estamos enfiados dentro do caderno, focados dentro do caderno. Outra coisa é depois, se a gente está a desenhar na rua, o nosso foco está no desenho, torna-se mais complicado quando tem pessoas à volta. Isto aqui foi um evento, por acaso era um centro de medicina dentária, que resolveu fazer uma exposição e contactou vários desenhadores que foi conhecendo, encontrava-os na internet e muitos deles até eram urban sketches, e contactou, vamos fazer uma exposição e fazemos depois uma venda de desenhos e de quadros e para depois oferecer a uma instituição. E eles depois quiseram, além dessa exposição que era num centro comercial ao pé das Picuas, tiveram a ideia, vamos fazer assim um dia, à hora do almoço, e vamos para a Avenida da Liberdade, levamos uns quantos desenhadores e vamos promover a exposição e ao mesmo tempo mostrar às pessoas o que é que são os desenhadores a desenhar. E eu, ok, tudo bem, nesse dia posso ir, à hora do almoço, e eu pensava, se eu ia se calhar mais 2 ou 3 estamos lá a desenhar. Nesse dia eu fui lá, levei um banco, e era só eu. Se não me engano, aquelas 2 raparigas que estão aqui em primeiro plano eram umas que estavam a dar os folhetos para a exposição, puseram depois também daquelas bandeiras a dizer exposição e tal. Pronto, lá me sentei e depois a pessoa que estava lá a organizar disse, olha, você pode ficar aqui a desenhar e nós vamos chamando a atenção das pessoas para ver o que é que você está a desenhar e como é que se processa, como é que os desenhos aparecem. E para mim foi um grande desafio, porque já não me contava ter depois a atenção das pessoas que estão constantemente atrás e a perguntar, desenha bem, e como é que faz aquilo, e que materiais, olha, eu também desenhava, o meu sobrinho também desenha, e então, para mim foi uma boa experiência no sentido de como é que nós nos conseguimos focar num desenho, enquanto temos pessoas ao nosso lado, nem que seja em silêncio, mas estão sempre por cima do nosso ombro a espreitar, como é que a gente mantém a concentração e depois continuar o desenho. Foi para mim uma boa experiência, que ao mesmo tempo tens que ter um contacto de pessoas que não conheces lá nenhum, começam-te a fazer perguntas
E a pessoa pode fazer assim, ou eu fujo disto e tipo, olha, agora já acabou, vou-me embora. Ou então fico e continuo e converso ali um pouco com as pessoas. Ao mesmo tempo também penso sempre assim, estou a invadir o meu espaço, ou eu queria estar aqui a desenhar descansado, mas aos poucos é assim, mas a nossa ideia também, enquanto comunidade de Urban Sketches, é incentivar as pessoas para o desenho, porque não utilizar isto, né? Então vir ao contrário. Então, e as pessoas pensam como tem, então, e você não desenha, nunca experimentou, e começam a fazer perguntas. E é interessante, depois as pessoas ou falam qualquer coisa, ou dizem, não percebo nada disso, ou vão-se embora, e outras até ficam, e até gostavam de experimentar, ou outros, eventualmente há uma pessoa ou outra que diz assim, mas vocês costumam fazer assim, tipo, eventos? Sim, há encontros de desenhos. E tem acontecido ao longo dos anos pessoas que aparecem assim e acabam por se juntar, e pessoas que começaram assim. Porque se há um grupo que faz desenho e eu trago um caderno e material e você é sempre bem-vindo para desenhar. E eu acho que é este também, quer dizer, parece assustador termos as pessoas todas atrás, mas ao mesmo tempo é sempre uma oportunidade de dizer, ok, olha, vamos aproveitar isto. Henrique. Este desenho aqui, sim? Aqui não são as pessoas à tua volta a espreitar o que estás a fazer, és tu a espreitar as pessoas a quem mudaste tu de posição. Queres falar deste desenho? Sim, aqui sou um repórter. Gosto muito do desenho de reportagem e para mim eu, por exemplo, que apanho o barco e faço a travessia para Lisboa, que houve alturas que havia greves quase diárias. E estarmos à espera ali meia hora, 40 minutos, e nota-se as pessoas a começarem a ficar furiosas e estarem à espera. E eu aproveito que para mim é tipo, quero registrar este evento, esta situação. E ao mesmo tempo também treino, vejo as pessoas, acabo por treinar como desenhar uma multidão, esse tipo de desafios que ocorrem. Neste caso aqui sou o observador, e estou por cima dos ombros deles e estou a desenhar pessoas cansadas, chateadas para a espera, mas para mim fica um registro. A greve que ocorreu no dia tal, neste caso a Lita tem a dizer quando é que os barcos estavam a ser cancelados, e é um momento que fica registrado em cada ano. É um documento, não é? É um documento. Aqui é uma coisa muito simples. Também é uma coisa que não ponho nem muitas cores, nem nada, é mesmo só o traço, é um desenho de 5, 10 minutos, uma coisa muito rápida. Pois, mas foi o essencial para captares a situação, não é? Sim, também é um bom treino. Este foi para o outro livro das lojas históricas, houve uma encomenda do Ministério da Economia, também para a editora Zeste, também pediu um livro sobre lojas históricas. Da Zeste, o Nuno depois pediu ajuda, olha, tenho esta lista de lojas, consegues contactar? Fui pedindo às pessoas que mandavam listas, para todos os Urban Sketchers que quisessem se voluntariar para desenhar as lojas. Fomos distribuindo as lojas e eu fiquei com as lojas que davam mais jeito à hora do almoço e desenhar. E neste caso é o restaurante Gambrinhos, que fica nas portas de Santo Antão, um bocadinho mais abaixo do meu trabalho. Fui-me permitido, desenhei a fachada, sem problema nenhum, e depois no dia a seguir assim, agora tenho de desenhar o interior do restaurante. Um restaurante, não sei se há 5 estrelas, mas é um restaurante fino. Tem um balcão à entrada onde a pessoa almoça à vontade, mas depois lá para dentro é uma coisa mais privada. Normalmente ministros e executivos e coisas assim, pronto, cada vez já mais de topo. Como é que eu faço para desenhar lá dentro? Sem ser ao balcão que não tinha espaço, aquele realmente é apertado e eu precisava desenhar lá dentro. Levei o caderno já com o desenho da fachada e, como sempre, o desenho é aquela linguagem que permite chegar aos pontos, às vezes, dirigi-me a um empregado, pergunto, olha, se posso desenhar, e ele, entretanto, disse, olha, está ali o chefe de sala, e falo com ele. Pronto, lá fui falar com ele, mostrei a questão, só também vai tateando também saber qual é a receptividade da pessoa ou não, onde é que a gente pode falar ou conversar sobre isso. E falei com ele e ele achou curiosa a ideia e assim, António, vou fazer uma coisa, vou-lhe arranjar um lugar, arranjou-me assim uma mesa à parte
mas seja o mais discreto possível. Na sala ao lado estava já completamente cheio de gente a almoçar, tudo com aquele ambiente muito formal. E eu fiquei numa mesa assim um cantinho e disse, olha, deixa estar também, eu só preciso 15, 20 minutos e só escolher a cena e eu vou desenhar, não se preocupe. Fiz o desenho, um canto que achei muito curioso de ligação para a outra sala. Ainda pintei diretamente num copo com as aguarelas, com uma coisa rápida, e depois no fim foi ter com o chefe de sala, mostrei-lhe o desenho, ele sempre assim muito formal, olhou, está muito bom, muito bem, pronto, mas deu a entender, tipo, demorei muito mais tempo aqui. Portanto, eu agradeci e saí. E pronto, lá consegui tanto a fachada como o interior, mas é sempre um desafio, porque tal como o desenho nos permite chegar a sítios que normalmente não temos acesso, eu também não ia lá almoçar, mas consegue-nos fazer abrir algumas portas para conseguirmos desenhar coisas que nós queremos. Também gosto assim de desenhar, eu desenho de cotidiano e então tenho vindo a desenhar, este é o meu filho mais novo e isto foi durante a pandemia, quando abriram os cabeleireiros e então já tinha, tanto eu como não estamos com uma trunfa enorme. Sim, não deixa de ser curioso, tem a máscara, não é? Está a cabeleireira com a máscara, com a viseira, está tudo. Este é um documento, não é? Isto é histórico, isto está de ser histórico, não é? Exatamente. Depois a gente vai ver estes desenhos nesta altura e desenhos com máscaras e eu agora já quando volto a estes desenhos já acho engraçado, curioso ver a quantidade de máscaras que a gente desenhou nesta altura. Sem dúvida. Mas isto, a primeira ida ao cabeleireiro, isto foi mesmo, parecia que estávamos a preparar uma cirurgia. Chega para lá, espaço ali, tal ali, desinfeta ali, pronto. Mas eu quis registrar e foi muito bom. Desculpa, Henrique, dá para perceber na tua abordagem e no teu caderno, dá para perceber que tu vais desenhando realmente o cotidiano, portanto tu não és muito, quer dizer, és seletivo naquilo que tu escolhes naquele momento, mas quer dizer, não te recusas a desenhar determinadas coisas e vais na verdade registando o teu dia-a-dia, sobretudo isso, não é? Sim, qualquer coisa que me chama a atenção, não é preciso ser uma fachada bonita ou qualquer coisa assim, apetece-me, junto às duas coisas, apetece-me desenhar e gostei do que vi, mesmo que seja uma coisa muito simples, e para mim acaba de ser um prazer diário e olha, agora foi uma palavra, mas o querer desenhar é um treino, é isso mesmo que eu queria dizer. É sempre muito bom. Aqui tu já é uma experiência diferente, não é? Já estás com esta perspectiva esférica a tentar fazer encaixar. São as influências de outros desenhadores? É aqui do António Procópio com os seus desenhos de lente e eu tenho aquelas coisas, tenho que experimentar. Há um inglês ou um americano, acho eu, que também tem uma série de perspectivas esféricas em que cabe lá tudo, até ele próprio se põe no desenho. Sim, eu sei qual é, mas não me recordo. Não me lembro o nome dele. Eu continuo a desenhar assim. Sim. Vai para dentro de uma biblioteca e desenha-se a ele e a biblioteca toda e cabe lá tudo dentro do desenho. Tudo, não é? Aqui quiseste, sobretudo, encaixar ou quiseste experimentar essa visão esférica? Foi as duas coisas também. Eu ando sempre durante a pandemia, precisava de respirar um pouco e ia caminhar para o campo. Eu tenho sorte, onde moro, também aqui a 2 passos, tenho logo campo, ovelhas, umas vaquinhas e tenho aqui muito campo ao pé. E ia dar as minhas voltas, levava um caderno no bolso e este caderno depois já dava uma ideia. Esta é uma casa que está abandonada, que fica no meio de uma propriedade privada e que eu queria desenhar e depois chegando lá... o Paul Easton, diz-me aqui o Joaquim Espadaneira, desculpa, era o Paul Easton, sim, obrigada Joaquim.
Diz, desculpa ter-te interrompido. E pronto, levava o caderno e depois que via a casa que queria desenhar, mas a casa ainda é um bocadinho grande, e como é que eu ia encaixar isto no caderno? Olha, vamos à experiência. E é sempre aquela coisa que nos surge, que é quando tens o desenho pela frente, como é que eu vou abordar isto? E eu disse, olha, que quero que encaixar a casa toda, vou colocar isto de formato. Pronto, e comecei a desenhar. Mas foi curioso, enquanto eu estava a desenhar descansadamente, o pastor estava lá mais ao longe, dirige-se e lá vem ter comigo, porque eu estava em propriedade privada. Aquilo, embora não esteja fechado, diz lá mesmo propriedade privada, mas pronto. Entrei e queria lá desenhar. Ele, entretanto, vem ter comigo. Quando vê uma pessoa com um caderno, é fiscal da Câmara, que acontece muitas vezes. Ou seja, nas ruas em Lisboa é sempre fiscal da Câmara que tem um caderno e está a tirar apontamentos. E já tenho tido apanhado pessoas que vêm apresentar queixas e eu digo não sou da Câmara Municipal. Pronto, o homem lá desconfiou, ou qualquer coisa, se calhar estava ali a fazer uma avaliação de terrenos ou qualquer coisa assim, lá vem ele. E eu vou lá para o caderno aberto, olha, peço desculpa, vim aqui desenhar, espero que não se importe, pronto, e pronto. Ele assim que viu o desenho, mudou logo a disposição, ficou, esteja à vontade. Então, sem problema. E aqui há para uns estranhos que aparecem por aí, sim, sem problema. Pronto, e deixa-me ali à vontade. Há sempre essa parte de, eu também gosto de arriscar um bocadinho, que é, tu vês uma porta aberta, ou uma quinta, ou qualquer coisa, gostava mesmo de desenhar ali dentro, mas será que... também um bocadinho da adrenalina da coisa, que é, tens de despachar um desenho, despachar no sentido de ser rápido, porque não sabes se aparece alguém, e tu só queres desenhar, não vais... A única coisa de roubar é a imagem que tu viste. E eu mesmo tive aquela adrenalina, tipo, estou num local que não devia estar. Henrique, nós estamos, já estamos aqui, já vamos ultrapassar os nossos 60 minutos, mas não faz mal. Diz-me, desculpa, eu tenho reparado que tu, os materiais que utilizas, são a aguarela, é uma caneta de tinta indelével, em princípio, não é? E o lápis de cor também. Portanto, no desenho anterior recorreste ao lápis de cor. São estes os teus... Portátil. Olha, existe este azul e vermelho, está de jeito. É mesmo aqueles lápis que a gente usa no bolso. Olha, tenho... uma caneta pincel que eu compro com a Ecoline cinzenta para fazer estas sombras que estão aqui. A Ecoline é uma aguarela líquida. Sim. E está no jeitão, já aumentei mesmo aqueles, o mais portátil possível é isto. E depois tenho comprado canetas, seja de caligrafia chinesa, que são baratas, e agora experimentei esta, uma Sakura, comprei no Ponto das Artes, e para mim tem que ser aquelas canetas que sejam com ponta mole. Que me dê tanto traço fino como traço mais grosso, mas que sejam assim, que não sejam muito caras e que depois vou usando. E depois tenho estas canetas assim, que é as Papermate, que é mesmo aquela clássica, a futura, de escritório, a de escritório, que esta é que eu normalmente uso para as toalhas de mesa do restaurante, porque as toalhas são muito ásperas para as pontas finas das canetas. Eu uso estas. Este caso aqui foi um desenho também durante a pandemia, e eu ia muito caminhar, isto perto de mim, aqui na zona de Palhais, há um senhor que tem uma coleção valente de carros antigos, e os carros estão lá fechados dentro do armazém, eu sabia lá, e achava de manhã ia lá espreitar, está lá o eletricista a fazer a manutenção dos carros. Também foi chegar lá e começar a conversar com a pessoa depois engraça connosco ou não, mostra-se uns desenhos, e então é aí aquele dizendo, você tem uma série de carros aqui que pode desenhar. O homem vai lá, que são 2 pavilhões, abre umas luzes, vocês estejam à vontade para desenhar. E então eu disse, olha, se eu quiser juntar-se um grupinho para brincar, é só questão de a gente combinar e a gente pode vir aqui. Isto durante a pandemia não era possível. Mas achei curioso, por exemplo, este carro que ele naquele dia estava a arranjar, que eu queria desenhar o carro, mas queria desenhar com ele. E neste caso ele estava ali a trabalhar o capô do carro, e para mim ficou ainda mais interessante, porque além do carro ser aquela banheira
que é lindíssimo, mas ao mesmo tempo está ali a pessoa que me permitiu que eu pudesse desenhar o carro. E humaniza a coisa, não é? Não é só Sim, o objeto, cria-lhe o contexto. Os desenhos, agora também desenho cenas sem pessoas, mas gosto muito de pôr as pessoas nos desenhos. A diferença seria, do meu ponto de vista, é que tu na verdade estás aqui a representar uma situação, que faz parte de uma rotina diária do senhor, não é? E não estás apenas a registar o carro, porque, enfim, é um objeto, não é? Faz diferença. Só está a desenhar o carro, mas ao mesmo tempo também o cotidiano. Sim, aquilo que está a acontecer. A história. Avançando aqui com outra página mais elaborada, certamente demorou-te mais tempo, não é? Portanto, sim, isto é aqueles desenhos de hora e meia, 2 horas. E tu consegues estar hora e meia sentado a fazer um desenho? Muitas vezes, mas aí tem muito a ver com a disposição. Estava durante as férias do ano passado e eu ia fazer grandes caminhadas depois da hora do almoço. Foi numa altura em que fui para o Alentejo, em que estavam temperaturas de 40 graus, mas como também não havia ninguém, para mim este desenho, eu olho e para mim é um desenho meditativo. São desenhos muito bons que eu gosto de fazer, que permitem que é como se estivesse quase a ver um filme. E durante essas 2 horas é um momento só meu, em que estou sozinho com o caderno, em que vou fazendo e consigo fazer muitos detalhes e dou muito tempo para trabalhar a cor, os contrastes, tudo isso. E para mim sabe bem como se tivesse estado num spa durante 2 horas a fazer umas massagens. E para mim isto é meditativo. E então, normalmente assim, durante as férias ou assim, consigo ter tempo de fazer assim um desenho mais elaborado, com muito mais calmo. Eu olho para isto e lembro-me de estar muito relaxado a fazer o desenho, porque o desenho cotidiano que eu faço é 10, 15 minutos e é o tipo de desenho que eu faço diariamente. É sempre desenhos muito rápidos. E, por exemplo, do dia a dia, para estar a fazer um desenho de 1 hora e meia, já para mim é frustrante, porque estou sempre a olhar para o relógio, porque não tenho muito tempo e é frustrante porque não consigo fazer o que eu quero. E é mais, se eu tirar uma tarde ou assim, for desenhar, e pronto, são tempos que eu tenho assim, por isso, mais durante as férias, que acontece isto. Pronto, este é o tipo de desenho cotidiano que eu faço. Isto são 10, 15 minutos a desenhar, na travessia do barco. Já desenhei em todas as partes do barco, já estive sentado em todo o lado. Aqueles são 2 pisos, à frente, atrás, e normalmente agora venho sempre cá atrás. Neste caso aqui também sou eu observador, estou por cima sempre do ombro das pessoas. E como dizer, se repete, são sempre as pessoas sentadas, o que faço tento brincar um pouco. Isto para mim também é relaxante, porque brinco muito. Como é que eu hei de fazer? Se ponho a pessoa com umas pernas grandes, se encaixa uma pessoa que está com bicicletas, uma pessoa que está a ler, muitas vezes a pessoa que está com os telemóveis. E para não me aborrecer, estar sempre só a ver as nucas e a ver os telemóveis, faço estas brincadeiras assim. Neste caso aqui, comecei a desenhar as pessoas num canto e começo a trabalhar ali a perspectiva e a dobrar um bocado e a torcer para que seja mais engraçado e que me divirta. Tu se fazes essa travessia diariamente e se diariamente desenhas nas viagens de barco, certamente já muita gente conhece por essa faceta, não é? Sim, muitas vezes já vão vendo, às vezes há pessoas que perguntam ou falam, mas aqui normalmente as pessoas também vão muito focadas nela. A esta hora da manhã algumas vão a dormir, só vão a ouvir música e normalmente aqui até vão muito descansar. Normalmente ao final da tarde, na volta, é que apanhava mais as pessoas mais atentas. É bonita esta figura aqui no lado direito, está aqui numa pose tão delicada, não é?
É giro que aqui, agora olhando, é engraçado como ficou, os dois desenhos ficaram, embora estejam integrados, mas são muito diferentes. O outro, um desenho muito mais rápido e este desenho com muito mais cuidado do lado direito. Isto foi agora da última viagem aos Açores, e isto na volta. E eu vinha cá mesmo cá atrás, peguei no caderno, antes de o avião levanta voo, começo a fazer uns rabiscos, distraio-me também da viagem. Normalmente até escolho o lugar do corredor, que permite ver melhor, porque o avião é aqueles transportes que não podemos andar a passear de um lado para o outro. Não temos nem espaço para esticar as pernas, sequer hoje em dia. É muito apertado. Mas aqui comecei a desenhar, ali o senhor que estava do meu lado esquerdo, era uma família, eles falavam inglês e eu pensei que eram estrangeiros e pronto, achei curioso. Ele depois começou a espreitar, começou a perguntar-me coisas em português, depois já fiquei baralhado, depois não sabia se eram ingleses ou portugueses. E depois ele contou-me a história da família, disse-me os nomes dos miúdos, eram dois miúdos, e a mulher, eles todos são portugueses, só que ele depois quis, como ele teve uma educação em que era bilingue, quis também agora quer transmitir aos filhos, e então fala em português e inglês ao mesmo tempo que os filhos, embora sejam todos portugueses. Mas eu achei muito curioso porque, a partir de uns rabiscos, como ele se abriu e contou a história da família dele, o que é que eles iam fazer, pronto, de repente é mais uma porta, pronto, e as pessoas eu gosto, enquanto estou a desenhar as pessoas vão conversando e eles ficam maravilhados a ver os desenhos. Eu normalmente até sou mais exigente comigo próprio, que eu acho que para mim são os traços, às vezes que eu vejo onde estão os defeitos, e as pessoas normalmente acham tudo maravilhoso. O canal que é ao lado, também começámos a conversar porque o rapaz queria um espaço para pôr o gato, levava a gaiola do gato aos pés, e começámos a falar, também um casal muito novinho, tinham estado 2 anos nos Açores, ela é açoriana, e agora iriam com toda a bagagem e iam para o continente, e arranjar trabalho e viver no continente. E este é o tipo de desenhos que eu olho, e daqui a uns anos olho, e vou-me sempre lembrar da história que está por trás, tanto daquela família como do outro casal. O outro casal, entretanto, também da viagem, eu queria desenhá-los, e eles, entretanto, pronto, dormiram os dois, ela encostou-se e pôs o casaco por cima dela, mas permitiu estar a desenhar ele, encostado a ele, com ele a dormir e invadir o espaço dele, ou seja, eu estava a desenhar para aí a 20 centímetros dele. E como ele estava a dormir, conseguia desenhar com muito mais pormenor e deu-me prazer estar a desenhar com muito detalhe e ali muito certinho. Gostei muito do desenho. Claro que depois quando eles acordaram, eu assim, tenho que mostrar o desenho porque, pronto, senti que tinha invadido também a intimidade deles e quero mostrar e ver o que é que eles dizem. Mas eles agradeceram muito. Vem sempre aquela frase de posso tirar uma fotografia? Pode, à vontade. É a tal parte também dos urban sketches, que é a partilha. Se eu roubei a imagem para o meu caderno, eu não quero ficar só com a imagem para mim, ou seja, se a pessoa o objeto, e a pessoa é assim, eu também quero partilhar esse desenho, já que lhe tirei a imagem, quero mostrar. E quando a pessoa até diz, pode tirar a fotografia, eu digo, olha, está à vontade, porque realmente eu peço autorização para ficar com a sua imagem no meu caderno. Tu aqui, embora sejam 2 desenhos, eles acabam como estão os desenhos na mesma dupla página, não é? É quase como se esta pessoa que está aqui a dormir estivesse ligada à cena que vê, que observa, como se estivesse a observar o que está ali, não é? Portanto, o que tu estás a dizer, parece que ele tem um ecrã à frente. É isso, ou que está a sonhar, ou que está a ver aquilo, ou que está... Portanto, há aqui uma poética que depois surge na página com estas brincadeiras que se fazem, não é? Que eu acho que são... Mas chama a atenção, vi agora desse ponto de vista e acho curioso, porque e é essa parte também boa dos urban sketches, que é a troca de impressões. E agir como depois uma pessoa, eu faço o desenho e a pessoa depois vai ver coisas que eu geralmente não tinha percebido. Geralmente agora estou a olhar e parece que ele está a sonhar com aquela cena. Sim. Olha, curioso. Henrique, nós temos aqui um próximo desenho que já é
Tenho aqui 2, 3 exemplos para mostrar daquilo que tu apresentas como desafio. Antes de apresentares o desafio, eu julgo que ainda não tínhamos falado nisto, mas isto é uma das coisas que te acompanha diariamente, são estes desenhos nas toalhas das mesas do restaurante, não é? Diariamente tu almoças e diariamente tu vais fazendo este registro. Tu colecionas estes desenhos, ficam nos restaurantes? Este restaurante onde eu vou, que já conheço há muitos anos, a Dona Aida, que é a dona do restaurante, eu deixava sempre as toalhas lá. Houve uma altura que ainda levava, mas depois às tantas perdi-as no meio de gavetas e deixei de levar as toalhas. E então ela foi lá juntando. O outro fim de semana houve um mercado de arte de Natal aqui no Barreiro e eu tinha uma questão que era, eu não tinha desenhos em folhas soltas, que está tudo em cadernos. E ao mesmo tempo também queria mostrar o trabalho que faço. E então, fui lá ter com ela, mas disse, então, tem os desenhos que eu costumo deixar aí. Tem, estão ali, se quiseres pode levar. Bem, eu comprei um portfólio, só para mostrar aqui. Isto é tudo. As folhas soltas. Fui buscar e fui ver, são quase 100 folhas que eu tinha lá no restaurante. E ela não costumava ter as folhas de papel antes da pandemia, e durante a pandemia, por motivos higiênicos, todos os restaurantes, quase todos, acabaram por avançar para as toalhas de papel. Para mim, ter uma toalha de papel, uma toalha branca à minha frente, é mesmo, pronto, está-me a chamar para mim, eu vou querer desenhar. E então, juntei estes desenhos todos os últimos 2 anos, e tem sido um treino muito bom, porque enquanto estou lá, vejo a interação entre as pessoas, vejo grupos, e é engraçado como as pessoas que estão a falar, como é que elas gesticulam, como é que mexem os braços, como é que têm as pernas. E então tem sido maravilhoso para treinar. E isto acabo de ter modelos gratuitos, né? E aproveito para fazer treino de sessão de modelo num restaurante, com uma toalha de mesa. E eu gosto muito de ver depois a reação entre a pessoa que está a falar e a pessoa que está a ouvir, aquela interação. E é um desafio. Faz estes desenhos que tu nos mostras aqui fazem exatamente essa captação. E que como as pessoas estão muito relaxadas, mas são assim, intimistas, não é? São intimistas esses registros, ao fim e ao cabo, não é? Porque tu estás ali a espreitar, não se chateiam contigo. Alguns tocam e muitos deles até já fazem, que é vêm e ainda por cima, quer dizer, a toalha de mesa não está mesmo em cima, aquilo não é horizontal, eles percebem que eu estou a escrever qualquer coisa. Não disfarças, não é? E normalmente até acho engraçado, porque depois levantam-se e quando vão para cima vão lá espreitar. E então, acho engraçado, do género, e olha como é que tu ficaste. E às vezes quando converso, até digo, uma coisa que eu digo sempre é, se tiver parecido, obrigado. Se não tiver parecido, olha, ainda bem. Assim também não se podem chatear comigo de ter estado a desenhar a cara das pessoas. Mas para mim é um prazer enorme, porque estou ali a treino e a agir, porque já vinha dos tempos mesmo antes de desenhar. Acho que todos nós temos tendência, quando estamos no restaurante, agora não com os telemóveis, mas tínhamos sempre tendência, olhávamos para as pessoas que estavam ao lado e imaginávamos histórias. Aquele casal está ali a conversar, como é que eles estão, não sei o quê, inventa histórias talvez os pais com os filhos, e inventa histórias da interação que está a acontecer nas mesas que estão ao lado, enquanto estás à espera da refeição. E para mim essa parte passou para as toalhas de mesa, em que eu olho, imagino a história que está entre as pessoas que estão a falar, seja de colegas de trabalho, seja de família, e ao mesmo tempo também para mim é um prazer, um treino, ver como é que a pessoa reage, como é que os braços estão em cima, as expressões, aquela forma toda de se estão muito exaltados, se estão a rir. Isso para mim é mesmo com muito prazer. Num restaurante com toalhas de tecido,
Bem podes arranjar um caderno com folhas de toalhas de papel, não é? Pois, Para poder desenhar. Que também existem, mas sim. Já realmente assim. Eu, ultimamente, o restaurante agora deixa de ter as toalhas, usa uns panos, mas como eles já me conhecem, cada vez que eu me sento à mesa, a primeira coisa, depois de pedir a refeição, é trazerem toalhas de papel. Engraçado. Já não preciso pedir nada porque trazem. Então, normalmente, quando estou a almoçar, sou o único que tem toalhas de papel em todo o restaurante. Muito bem. Henrique, o desafio. O desafio é fazer um desenho. Agora também vamos ter as festas de Natal, vamos estar à mesa em família, com amigos, e então o desafio é fazer o desenho dessa interação que há entre as pessoas, tentar apanhar os gestos, especialmente a pessoa que fala e a pessoa que ouve, ver, através de tentar chegar em desenho, ver a química que está a haver entre aquelas duas ou três pessoas e tentar transpor isso para uma folha de papel. Não é tanto, como não venho da área de desenho, não vou tanto pelas técnicas de desenho, mas vou pela experiência do desenho. Para mim é o que eu conheço, que é o que eu tento explicar. Para mim é o melhor. Além de gostar de desenhar pessoas, é ver esta interação e estar a olhar para a expressão da pessoa que ouve. E até às vezes, muitas vezes, vê-se que é uma pessoa a falar e a outra está com o telemóvel, vê-se mesmo que a outra não está a ouvir. E é giro, porque até ali se mostra, ok, temos ali uma pessoa que está a falar e a outra não está a ouvir, mas é a interação que está a haver. Henrique, materiais para esse exercício, o que é que sugeres? Materiais, se quiserem fazer toalhas de mesa, sugiro este papermate, que isto, pronto, se for cá em casa em toalha de mesa, vai haver uma guerra. Estou a brincar. Se me forem desenhar na toalha de tecido, estou a brincar. Mas, por exemplo, agora nos dias de Natal, seja até, não sei quem fizer em jantares de empresa, capaz de não dar, mas, por exemplo, levar um caderno, claro. Um material simples, uma coisa, porque isto é tudo desenho muito rápido. Um marcador, se calhar, eu usei a colinha cinzenta para fazer as sombras, pode usar até também tenho aqui estas aqui que eu comecei, tenho usado estas assim, que também, estas acolines. Sim, são marcadores, acolines, sim. E também quando descobri isso foi uma maravilha, que eu gosto muito. E para fazer umas sombras, só para fazer, às vezes só para acentuar mais a ação. Se a coisa está mais exaltada, uma pessoa até pode usar uns marcadores mais quentes e chamar a atenção para a cena, se está muito quente ou se está muito fria. Mas inicialmente o desafio será mais isso, eu pego um caderno e nem que seja desenhar a avó falar com os netos. A interação deles, não é? Exatamente. Principalmente a interação entre duas pessoas à refeição. Ok. Henrique, nós chegamos ao fim. Eu agradeço-te imenso esta conversa. Fico a aguardar por ver alguns desenhos que se possam vir a realizar. Se os publicarem no Instagram, que ponham a nossa hashtag das oficinas singulares, para que depois possamos republicá-los. E é isto, olha, umas boas festas para ti, muito obrigada e bons desenhos. Obrigado. E os bons desenhos também para vocês todos. Até à próxima.